Olá, olá, uma ótima tarde para todos. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho, sobre o relacionamento de pais e filhos. E eu fiz uma pergunta para vocês: que herança vocês estão passando para os filhos de vocês? E essa herança que eu digo não é herança só de DNA, só dos nossos ancestrais, mas que herança nós estamos passando no campo emocional. Como estamos ensinando os nossos filhos a lidar com as emoções? E as pessoas falam assim, que você está deixando pro seu filho? A maioria já fala com boca cheia, estou deixando tudo de melhor, né? Então todo mundo tem essa vontade de que os filhos sejam melhores, deixar tudo com eles, né? Seja bem-vindo a todos que entraram, um grande abraço. Então o que a gente está deixando de melhor? Você acha que eles vão copiar o que você diz ou o que você faz? Essa é a primeira pergunta, né? Ó, tem até medo disso, que já começa a ficar ansiosa, a Kézia tá comentando. E é isso mesmo. Se a gente tá ansioso, nossos filhos tendem também a seguir esse mesmo caminho. Porque o que acontece, né? Vamos pensar de falar um pouquinho na parte de mãe, né? Então, quando a gente está imaginando como que é a gestação, então o bebê, ele tá nidrado, ele tá dentro do útero da mãe, ele não se percebe como um novo ser na primeira infância dele, ele vai se identificando como um novo ser, começa aos 2 anos, 5, até os 7 anos, ele reproduz muito o que vem da mãe, o que vem do pai, como é esse relacionamento, como a mãe lida com seus sentimentos, é que essa criança vai estar trazendo isso. Grande abraço também, Zilma. Então, o que acontece? Ele se sente a mesma coisa que a mãe. Tem até um documentário bem interessante que eles fazem uma pesquisa social de colocar um bebezinho, vou deixar depois o link nos comentários do vídeo, que eles colocam a mãe com expressões diferentes e ver a reação do bebês antes de 1 ano. Então, se a mãe tá feliz, o bebê se permite ser feliz. Se a mãe fecha o rosto, fecha a cara, o bebê vai tentando alegrar ela, vai fazendo um movimento de alegrar ela, e depois ele se entristece e começa até a chorar. Então, o quanto os nossos sentimentos, eles vão passar pro nosso filho, né? Como nossa forma de lidar com as emoções, os recursos que eu adquiro, que eu sei lidar com as emoções, o meu filho vai copiar aquilo no primeiro momento, e só depois de autoconhecimento, realmente, que ele vai conseguir mudar isso. Então, nós deixamos para os nossos filhos, além da herança do DNA, a nossa herança de carga emocional. Muitos dos nossos sentimentos, nossos padrões de comportamento, nós herdamos dos nossos antepassados. Então, a gente pode estar ligado a algum trauma, alguma dor que nossos antepassados viveram. A constelação traz que esses antepassados é desde a primeira geração mesmo, e a gente hoje é cientificamente comprovado que até a 4ª geração a gente consegue, comprovado cientificamente, né, que a gente sabe que a percepção é muito mais que isso, que até 4 gerações nós herdamos os padrões de comportamento. O que isso significa? Se eu quero que meu filho seja feliz, a primeira pessoa que tem que estar feliz nesse relacionamento é você com você. Como que eu vou ensinar meu filho a ter amor próprio se eu mesmo não me amo e não estou me cuidando? Como que eu vou ensinar essa criança, a gente pensando na primeira infância e também para a vida, como que eu vou ensinar ele a lidar com as emoções se nem eu estou conseguindo vivenciar isso? Então eu posso falar pro filho, seja feliz, né? Fique feliz. E eu não estou conseguindo fazer isso. Então ele vai falar assim, então ser feliz é estar vivendo como a minha mãe está vivendo, como meu pai está vivendo. Então eu tenho que lidar com as emoções dessa forma. Às vezes os pais lidam com emoções o quê? Fingindo que nada está acontecendo, ficando todo mundo neutro ali, apático. Então ele vai interpretar que essa é a maneira correta de lidar com suas emoções. Isso te preocupa ou isso te alivia? O que vocês sentem aí? Então a gente, muitas vezes, principalmente as mulheres, quando se tornam mãe, tem uma cobrança social muito grande que ela tem que ser mãe em período integral, que ela tem que deixar a vida particular, a vida própria, para ela ser mãe em tempo integral. E é como se isso não tivesse um fim, não tivesse um cessar de tudo isso. Então ela se torna mãe e se cobra de sempre ser melhor, sempre olhando e comparando-se com o externo, e deixa de pegar o quê? De ter aquela leveza, de pegar leve com si e estar muito melhor nos relacionamentos com o filho. Percebam, quando a gente está bem, quando a gente está com boa energia, quando a gente está
equilibrada emocionalmente, nós estamos muito mais disponíveis aos outros. Disponíveis realmente, não é estar fisicamente do lado do outro. Porque fisicamente é muito fácil estar, mas estar conectado, ver o outro. Então, eu atendo muitas crianças que a grande reclamação delas é não ser vistas. E o que é ser vistas? É realmente estar ali olhando, né, para essa criança, estar dando um momento de disponibilidade para que haja essa conexão, haja essa troca. Então, muitas vezes estão fisicamente ali, mas cada um no seu celular, um vendo novela, filme, série, e não está aquele momento de conexão mesmo. Às vezes fazem uma viagem, fazem muitas coisas juntos, tentam suprir essa ausência, que se culpam muitas vezes com presentes, e vai doando isso à criança, mas o que ela realmente queria ver é falar assim, olha, eu te vejo, eu estou te vendo, eu sinto muito pelas suas dores, e separar, ter identidade, né? A gente tem muito essa cultura de que família é tudo muito grudado. Se você sofre, eu sofro junto. Se você adoece, eu adoeço junto. Eu sinto o seu destino como se fosse meu. E isso não faz bem pra ninguém. Por quê? Eu trago uma mensagem assim, olha, eu não confio, eu não creio que essa energia universal, esse criador, que muitas religiões trazem como Deus, ele é capaz de ser mal com o destino da minha família. Os meus familiares não podem passar nenhum desafio, não podem passar nenhum problema, porque ele está sendo mal, o mundo está sendo mal com ele. Então a gente vai olhando para isso como se as pessoas fossem fracas e frágeis e que não conseguiria viver esse destino. Então o que eu faço? Naquele movimento de salvar aqueles que são os entes queridos, né, amigos, familiares, eu tento carregar junto a dor do outro. Agora eu faço uma pergunta, está funcionando? Quando a pessoa está deprimida, você se deprime junto com ela, resolve alguma coisa, muda alguma coisa para essa pessoa? Ou você ainda acrescenta um peso extra na vida dessa pessoa que está deprimida, porque ela vai se sentir ainda culpada que você não está bem devido a ela. Imagina, você em vez de aliviar o peso do outro, você aumenta o peso dele. Já pensaram sobre isso? Fica mais pesado ainda, né? Então, como seria, né? Eu me mantenho bem, porque apenas uma pessoa centrada, curada, ela pode inspirar o outro, se o outro escolher mudança ou não. Cada um é um ser individual, cada um muda se escolher, se desejar, se dedicar e tiver determinação. Muitas vezes ajuda profissional, precisa de fazer terapias, precisa de fazer algum atendimento para que ele consiga reconectar com a sua própria essência, com a sua própria força. Então, quando eu vivo nesse movimento de que eu tenho que salvar os meus pais, que eu tenho que carregar a dor deles, que a gente está falando de pais e filhos, mas isso se estende aos outros relacionamentos, eu estou dizendo justamente para esse universo e para essa pessoa que está vivendo isso. Você não é boa o suficiente, você não dá conta. Eu sou soberana, onipotente, onipresente, quase uma deusa. Eu vou curar a sua vida, vou te dar caminhos, você vai seguir o meu script, a minha cartilha e você vai estar melhor. Então, muitas vezes a gente coloca-se numa postura muito arrogante. A gente olha para os nossos pais e diz para eles, vocês não estão dando conta de ser pais. Eu, né, como filha grande, eu quero ser maior do que eles, passar na frente deles, eu vou ensinar ele como lidar com os relacionamentos dele, como lidar com os outros irmãos, os outros filhos, como lidar com as pessoas que estão ali próximas, porque você olha que as pessoas estão sugando a energia do seu papai ou da sua mamãe, como se eles fossem bobos, que não estão vivendo aquilo, e só você é o ser maravilhoso, perfeito, que vê aquilo, e você se coloca nessa postura arrogante de querer salvá-los, em vez de olhar para eles e falar assim, é permissão deles, ninguém faz nada com ninguém. Se eu faço algo a você e você permite, você deu também a sua deu a sua permissão que isso acontecesse. Você abriu as portas para que isso acontecesse. Que ganhos essa família está tendo? Que ganhos esse pai, essa mãe está tendo de deixar o outro invadir, de deixar o outro sugar, de deixar o outro fazer algo que você julga errado com ele? Já pensou que ele também tem ganhos? Então a gente tem que perceber que as coisas são muito mais profundas, né? O quanto essa pessoa aprendeu, ela tem que salvar todo mundo. E você tá copiando, às vezes, esse movimento de salvar dos seus antepassados, da sua família. De querer salvar todo mundo, mas muitas vezes é uma máscara para não se salvar. É uma outra máscara para sentir-se no poder e no controle de tudo. Porque se eu estiver controlando, um dia maravilhoso, mágico, todo mundo vai ficar bem. E aí sim eu vou me dar permissão de ser feliz. Já perceberam isso? Quanto isso é recorrente, é uma crença limitante da sociedade que vivemos?
Que a gente se preocupa com o futuro, tem que ficar vigilante com tudo para que algo ruim vá acontecer e eu tenho que prevenir aquilo, eu tenho que me precaver daquilo. Eu não vou ser forte naquele dia, então eu fico totalmente exausto, preocupado, ansioso, crise de ansiedade e me esvazio da minha energia, esvazio de mim mesma e fico doando na esperança, né, que todo mundo vai seguir meu script, vai seguir minha cartilha, todo mundo vai se curar. E aí sim, nesse dia mágico eu vou me curar. Está funcionando? É outra pergunta de novo. Está funcionando esse caminho? Você está conseguindo se sentir realizada nesse caminho? E se os outros não fizerem o que você acha correto, belo, perfeito para eles, como você vai se sentir? Aí começa esse movimento de frustração, esse movimento de insuficiência, esse movimento de que eu não sou boa o suficiente em nada. E começa essa diminuição da sua própria energia e principalmente da sua autoestima. Né? Então, como que você aprendeu sobre autoestima, né? Vamos a outra pergunta. Só pra gente fechar, então, todo mundo que tá tentando salvar o outro, muitas vezes não está conseguindo se olhar e se salvar primeiro, né? Eu gosto muito daquela fábula, né? Daquele conto que fala que a gente deve primeiro colocar o nosso oxigênio, né? Vamos imaginar uma mãe e um bebê num avião. Se ela colocar oxigênio no bebê, ele não consegue manter isso e reter o oxigênio nele. Ele não vai conseguir tirar a máscara e colocar nela. Agora, se a mãe se oxigena, se ela se fica forte, ela consegue colocar no bebê, retirar dele e colocar nela, os dois sobrevivem. Se só o bebê se salvar, ele não vai conseguir sobrevivência. Ele precisa da mãe no primeiro momento, até a primeira infância dele. Então, a gente tem um movimento errado de salvar os nossos pais. De salvar nossos antepassados e muitas vezes não estamos disponíveis a olhar para o nosso próprio filho. Hoje, qual que seria a principal energia? Quem que realmente necessita de você nesse primeiro momento? São os filhos nessa primeira e na segunda infância. Os nossos pais, eles dão conta de sobreviver. Óbvio, não tô deixando pra gente virar as costas e não contribuir com eles quando eles pedirem, quando eles necessitarem, em caso de doenças, invalidez. Não estou dizendo isso. Isso é até uma obrigação filial mesmo, é até previsto em lei, né? Não estou sendo hipócrita nesse ponto, mas eu estou dizendo que a postura interna é: estou colaborando, eles dão conta, e deixar e permitir que eles tentem, né, errar e acertar na vida, como você também está fazendo isso. Se você soubesse todos os caminhos belos, mágicos e perfeitos, ninguém teria desafio, né? Mas a gente faz o quê? A gente também está aprendendo a viver. Nossos pais são seres humanos como nós, que tem medos, que são imperfeitos, que tem dias de glória e tem dias que não está tão bem consigo mesmo. A gente fala que é o pulsar da vida, tem dias muito alegres, bem, felizes, em paz, e tem dia que não tá bem assim, que os desafios foram tão intensos que a pessoa tá em bad, tá mal ali, tá com algum ressentimento ainda que tá trabalhando. E eu olhar para isso e aceitar que eles têm esse direito de ser, né, imperfeitos, como eu também me dou o direito de ser imperfeita, é algo muito que liberta, é um amor que começa a ser libertador. Então, a gente tá falando dessa parte da gente olhar para os pais como salvadores, né? E a gente vê o quanto a gente está conectado a isso, né? Por que eu estou fazendo esse movimento salvador? O porquê que eu ainda vivo dessa forma? O porquê que eu não permito e aceito as pessoas como elas realmente são? Se eu estou tentando ainda salvar o meu pai ou minha mãe, eu estou dizendo para eles: você é fraco, frágil, você não dá conta e só através de mim eu irei te salvar. Essa frase lembra vocês de alguma coisa bíblica, né? Eu sou o caminho, a luz e a vida. Olha o que você está dizendo para o outro. E você é o quê? Se eu falo isso, eu estou dizendo para o outro: seu caminho é errado, imperfeito e só eu tenho a solução mágica para você. Percebe o quanto a gente é arrogante e a gente faz isso, impõe isso aos outros? E eu gosto, repito várias lives, a frase de Madre Teresa de Calcutá, que quando eu estou julgando o outro, eu estou criando empecilhos a verdadeiramente amá-lo, né? Estou deixando de amá-lo, estou criando barreiras. Eu estou criando barreiras e estou amando a minha expectativa sobre o outro. Eu estou amando o que eu gostaria que o outro se tornasse. Eu estou amando o potencial que eu enxergo no outro e que ele não tem ainda hoje a disposição ou a habilidade de ser quem eu desejaria que ele fosse. Então, essa é uma postura de muita ingratidão, de muita arrogância. E quando a gente vai para a vida com essa situação de não tomar dos nossos pais, de não aceitar os nossos pais como eles são, a gente começa a não gostar de si mesmo, a gente começa a se esvaziar.
muitas causas de depressão, crise do pânico, ansiedades, preocupações exageradas que causam problemas físicos, né? Depois vai para a parte fisiológica, física do corpo, são pautadas nesse movimento de exclusão do pai ou da mãe ou de ambos. Então eu me torno vazio, me torno sem aquele preenchimento que deveria vir deles, né? E essa é uma postura interna que a gente deveria tomar, né? Que a gente fala tomar dos nossos pais com gratidão. Então, quando eu tomo deles a vida, e lembrando que a vida vem de muito longe, né? Vem lá da nossa primeira criação, passa pelos todos os nossos antepassados e passa pela parte divina, né, dos meus pais. E eles estavam a serviço da vida, a gente pensando dessa vida universal, dessa energia universal. Eles estão a serviço da vida para que eu me materializasse e estava agora ganhando esse presente, essa oportunidade de estar aqui respirando, de estar aqui vivendo. Se eu tivesse pais diferentes, eu não seria quem eu sou hoje. Se eu tivesse vivências diferentes com os meus pais, eu não seria hoje quem eu sou. Então, olhar com isso com gratidão traz um empoderamento muito grande, de olhar que eles são falhos, mas eles deram o máximo que eles conseguiram. E olhar para isso internamente e dizer, valeu, foi suficiente, me completou, eu precisava dessa oportunidade de estar viva. Agora, né, eu faço o melhor disso. Então, quando eu me assumo essa postura de gratidão à vida, de gratidão e aceitação de quem eles são, eu não estou dizendo que não tem pais tóxicos, que não tem pais difíceis, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu estou dizendo é que o que eu faço com isso? Eles deram o melhor deles. E o que eu me mudo com isso? O que eu posso aprender com isso? Que ensinamento isso me trouxe? Que habilidades eu me tornei com os desafios que eu tive? Agora, se eu ainda mantenho a postura de uma criança fragilizada, uma criança ferida, e olho para os meus pais ainda cobrando deles que eles me deem mais, cobrando deles que eles têm que modificar, eu passo a vida 40, 50, 60 anos, até depois quando eles já não estão mais aqui, né, junto a nós, estão no outro plano, ou já morreram, cada um com a sua designação de morte, eu vou estar ainda cobrando deles internamente. Eu ainda estou cobrando deles no trabalho, no emprego, na minha valorização, na minha baixa autoestima. Ainda estou cobrando deles que eles me saciem, que eles me preencham, que eles me façam felizes. E é uma postura que a gente tem de muita ingratidão. A gente olha e pensa assim, o mundo parou porque eu nasci, né? Porque eu sou lírio do campo, então eu nasci, o mundo parou. Os meus pais não tiveram problemas conjugais, eles não tiveram problemas financeiros, eles não tiveram problemas de relacionamento. Eles pararam, o mundo parou para que eu nascesse, para que eu fosse concebida, para que eu fosse criada, para que eu tivesse meu desenvolvimento. E a gente sabe que esse é o mundo das ideias mágicos, né? Um mundo de ilusão, e que todo mundo passa por muitos desafios. Enquanto maior o desafio que os nossos pais passaram, mas eles não estavam com energia suficiente, né? Naquele momento, eles deram a maior energia que eles tiveram e você pode julgar que não foi suficiente. Então, é uma percepção sua. Mas eles deram o máximo deles. Se a carga energética de emoções dele estava 10, eles deram 10 ali. E você queria que eles dessem 100, mas eles não tinham para dar. Porque muitas vezes os antepassados, os pais dele também não deram. Se a gente for avaliar, até fiz um post recente, que como que os nossos avós passavam para os nossos pais, a maioria deles. Eram respostas rápidas, né? Um filho fazia um questionamento, a resposta era, porque é sempre assim, porque é o que eu quero, porque eu mandei, faça, né? Não podia ter questionamento. Se eles fizessem algo que infringisse alguma regra que eles tinham, apanhavam, né? E não tinha muito essa parte de lidar com as emoções deles, né? Geralmente era apanhando muito, era fazendo obedecer à risca, não tinha como expressar as emoções, era sempre muito acirrado, né? Essa criação. E nossos pais, a maioria deles, conseguiram fazer um pouco diferente. E cabe a nós fazer um pouco mais diferente ainda, não o extremo nem o outro extremo, mas fazer com que isso seja de uma forma mais harmoniosa. A gente pode ver que cada geração, os pais já conseguiram doar um pouquinho mais. Então, quando eu olho para meus pais e não recebo isso deles, eu vou me tornar uma pessoa que está cobrando deles. E se eu estou cobrando dos meus pais, como é que fica meus descendentes? Como é que fica meus filhos? Eles vão aprender que tem que cobrar muito. Fiz ontem uma constelação, que a constelação era um problema de conjugal, né? Um momento de separação ou não, estava bem complicado já a relação, né? Deixaram muito tempo isso se esvair, essa ligação, essa vinculação do casal.
E a criança estava aprendendo com o desrespeito do casal a desrespeitar a mãe. Então a mãe, tudo que o pai tudo que o pai falava à mãe, o filho assistia e reproduzia com a mãe. Então é muito isso, como é nosso relacionamento de casal, como é nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, os nossos filhos, nossos descendentes vão também reproduzir isso na gente. Então se você quer um relacionamento melhor com o seu filho, tome seus pais, tome a força deles, o amor deles, né? De uma forma genuína, de uma forma com gratidão. Aí sim você vai se sentir preenchido e vai poder o quê? Doar a seus filhos. E o que acontece muitas vezes? Essa mãe, né, está depressiva, está ausente, e ela aprendeu lá com a geração passada, com os antepassadas, que a gente cria filho para nos preencher. Aí você tem um filho com o objetivo, minha vida tá meio chata, tá meio sem uma alegria, então eu vou ter um filho que ele vai trazer alegria para casa, ele vai me fazer feliz, ele vai ser a razão do meu viver. E então eu não preciso mais fazer nada, porque meu filho vai fazer tudo por mim. Então, quando eu estou com meu filho, a gente fala que filho é viciante, né? Quando eu tô perto dele, eu me sinto alegre, eu me permito estar mais alegre e eu sinto que aquilo me preenche. Então, quando esse filho vai pra vida, vai pra escola, fica aquelas mães chorando no portão, desesperadas que o filho está longe dela, como se só ela pudesse, né? Suprir as necessidades dele. Então tá toda aquela simbiose. Isso é normal na primeira infância, só que se isso não é cortado, se não tem uma energia paterna de fazer esse rompimento, né? A gente fala o primeiro parto paterno, né? Que é depois que o filho, primeiro é o materno, que a mãe coloca o filho na vida, né? Depois é o parto paterno, que o pai fala pra mãe e fala assim, olha, chega de tanto cuidados, deixa esse filho também se desenvolver, deixa esse filho também se arriscar, deixa esse filho também ter as percepções de mundo, e esse pai leva esse filho para as aventuras do mundo, né? E a mãe, aquela mãe que vai gritar, cuidado, cuidado, e o pai, vai que você dá conta. Então, se não tem esse movimento do masculino ali cortando, cessando esse cordão umbilical, essa mãe vai conduzir o filhinho da mamãe por 30, 40, 50 anos, sempre olhando para ele como aquele bebezinho frágil que pode ser morto, pode alguém fazer mal o tempo todo, e ela vive em função desse filho. Porque ela é boazinha, porque ela é uma mãe dedicada? Não, porque ela é uma mãe que não tem uma vida fora do filho. Ela não tem uma vida extraordinária, ela não se preenche de outras formas, às vezes em amizades, às vezes no seu próprio relacionamento. E ela olha para o filho e fala, se você não estiver perto de mim, eu não sei o que fazer, porque só você é a razão do meu viver. Então essa mãe se torna tóxica, porque todo movimento que esse filho vai para a vida, ela tenta aprisioná-lo, ela tenta sugá-lo. Eu fiz até uma live sobre o filhinho da mamãe, depois vocês confiram lá para vocês entenderem mais aprofundadamente, mais profundo o que a gente está falando aqui. E essa mãe ninguém vai ser suficiente para o filho dela. Então, se vem um relacionamento, vamos dizer, no masculino, se vem uma mulher tentando namorar, tentando que esse filho... Um relacionamento de casal aí, essa mãe vai sempre ser aquela pentelha, aquela mãe que a gente fala, a sogra, que nenhuma mulher vai ser boa o suficiente para os seus filhos. Porque se essa mulher for boa o suficiente, esse filho sai de casa e o que acontece com o vazio dela? Aumenta. Então, de uma forma inconsciente, ela vai detonando os relacionamentos do filho para que ele se mantenha sempre em casa. Quando esse filho tem um movimento de sair, ela amplia o quarto. Se esse filho tem um movimento de sair, ela fala, não, lá o mundo é muito perigoso. Fica em casa, faz banheira no quarto, coloca televisão maior, faz quase um motel em casa, para que esse filho não tenha esse movimento de sair, porque ela sabe que se ele sair, ela vai ter que cuidar de si. E naquele momento, ela às vezes não consegue ainda, não olha para isso e às vezes nem tem consciência disso. Mas muitas vezes ela tá trazendo essa toxicidade pro filho, pra vida dele. E esse filho muitas vezes se mantém junto a essa mãe ou esse pai por raiva, por culpa, porque ele sabe que se ele sair, essa mãe adoece, morre e ele volta. Então é aquela família que às vezes o filho consegue se deslocomover pro fundo do quintal da mãe, ou ele consegue se locomover para uma quadra, 2 quadras, busca uma casa muito próxima, para que todo momento esteja ali perto falando assim, olha, tô aqui, não morra, tô aqui, não morra. E essa criança vai trazendo uma ansiedade de falar pro pai e pra mãe que eles não morrerem, porque se eles morrerem também, ele também vai se tornar entrar no sofrimento, ou às vezes até o óbito para ficar com esses pais. Então a gente fala que é uma mãe dependente, cria um filho codependente, né? Um pai também, então é uma relação tóxica, que eles não estão juntos ali para acrescentar na vida do outro, para crescer mais na vida do outro. Conhece alguns casos assim, gente, que eu estou falando?
Se for dar um coraçãozinho aí para quem precisa ouvir isso, às vezes um aviãozinho para convidar essas pessoas para ouvirem um pouquinho o quanto a gente pode doar para os nossos filhos caminhos mais saudáveis, tá? Trazer isso de herança. Então, uma família tóxica, aquela família que julga muito o outro, cobra muito o outro, ela faz com que a autoestima dessa criança e depois do adolescente, um adulto, ele não consiga se manter, né, com uma harmonia da autoestima dele. Então, imagina uma criança que todo momento esse pai e essa mãe estão adoecidos, né, estão com as suas crianças fragilizadas, ainda está cobrando dos seus pais que eles sejam melhores, está jogando sua energia para o passado e não está ali no relacionamento de pais e filhos. Essa criança vai sempre todo ser o quê? Cobrada para dar felicidade, para fazer a mãe feliz, para fazer o pai feliz, para estar sempre disponível, para ser aquele script, né? Com tal idade tem que fazer tal coisa, com tal idade tem que se formar, comprar carro, casar, ter filhos. E quando esse filho não segue aquele script, né? Ele vai trazendo transtornos emocionais e mentais e pode depois trazer transtornos físicos também, por excesso de cobrança. Então, se os pais não estão felizes, eles não conseguem permitir que esse filho também se cuide, olhe para si, que ele transforme essa autoestima. E pelo contrário, esse filho, imagina, ele faz algo legal, né? Vamos dizer, eu fui atender uma criança que ele tirava sempre notas boas. E ele chegava para os pais, nossa, eu tirei um 10, aquela satisfação, né? Eu tirei um 10. O pai dizia, você não fez mais que a sua obrigação. Então imagina essa criança que está se esforçando para ter boas notas, se esforçando para ser um filho responsável na escola. E ele recebe do pai, em vez de falar, uau, parabéns, você está conseguindo fazer algo melhor, você está se superando, parabéns pela sua dedicação. Esse pai fala, você não fez mais que sua obrigação, isso é sua profissão, e espero que você faça melhor, que seu colégio é caro, que é isso, que é aquilo. Então joga uma carga emocional no filho que ele não precisava naquele momento. Então isso vai fazendo com que essa criança se sinta muitas vezes incompleta, sinta muitas vezes que ela excesso de cobrança, e esse excesso de cobrança ela não consegue olhar para ela e celebrar a vida, celebrar suas conquistas. E a gente vai trazer isso para o adulto, que muitas pessoas estão ali fazendo coisas grandiosas, realizando sonhos, realizando metas que tinham almejado, e ela não consegue parar e falar, uau, né? Eu consegui conquistar tudo isso aqui até agora, olha que legal que eu fiz, parabéns pra mim. E lógico, eu posso traçar novas metas, porque se eu dei conta de chegar nesse primeiro ponto, que eu cheguei no ponto A, eu vou chegar no B, no C, no que eu desejar, que eu posso receber desse universo, coisas grandiosas, eu mereço isso. Então esse merecimento de coisas boas, esse merecimento de autoestima, de autoconfiança, vem muito de como os pais também sentem isso. Então se os pais não têm essa autoconfiança, não têm autoestima, os seus filhos vão aprender dessa forma. Eu brinco muito que a gente deveria fazer um curso de ser filho, né? A gente aprender a ser filho antes de aprender a ser pais, porque senão vira uma mistura, né? Que a gente tá ali, uma criança ainda fragilizada, cobrando esse amor, cobrando essas coisas dos pais. Até presenciei um caso do atendimento que a filha falava, a minha irmã fica brigando com a minha mãe, a filha tem 42 anos, brigando que a mãe ainda tá dando mais atenção para um filho do que para ela. Imagina, 42 anos, ela ainda tá falando pra mãe, mãe, você não me deu o suficiente, eu preciso de mais, me dê mais, me dê mais, me dê mais amor, me dê mais atenção, porque eu tô sentindo vazia, eu tô me sentindo incompleta ainda. Então não tem a construção desse pai, dessa mãe com gratidão dentro do coração. Ainda tá buscando isso até hoje, com 40, 50, 60 anos, e tá sugando desses pais. Uau, imagina a gente tem que ser pai a vida toda. Como seria a gente poder, né, ter esse cuidado dos filhos e quando eles forem para a vida, começar a desenvolver sua própria vida, esses pais poderem voltar para eles mesmos, voltar para realizar seus sonhos pessoais, poder voltar com essa energia que eles doavam, que era necessário, e esse filho ter gratidão a isso, dizer para os pais, olha, foi suficiente. Deu tudo certo, eu sobrevivi, eu tô vivo, e o que eu precisar, qualquer outra coisa, eu vou buscar na vida, eu vou buscar em terapias, eu vou buscar na minha profissão, na realização dos meus sonhos, eu vou escolher estar feliz. Foi suficiente. E eu deixo vocês em paz. Então, sabe aquele movimento de deixar os pais em paz, para que esses pais sintam que o filho está dentro deles, que eles fizeram um bom trabalho, sintam que encerrou aquele trabalho, que o filho agora já é adulto, olham para eles como adultos, liberam eles para a vida
E esse filho também, com esse movimento de gratidão, esse filho vai absorver esse pai e mãe interno, os valores, virtudes, habilidades desse pai interno. Vai sentir-se carregado da prosperidade, da força deles e vai jogar essa energia para a vida. Então eu vou buscar onde? Na realização, fazer uma vida extraordinária, fazer minha vida valer a pena, para honrar tudo isso. Agora, filhos que se sentem que tem que pagar os pais ainda, tem que pagar para eles, tem que retornar o amor e a dedicação que eles deram para os pais, de uma forma de cobrança, né? Não uma forma de necessidade. Quando eles tiverem essa necessidade, e se tiverem, esse pai e essa mãe deixa de dar para os seus próprios descendentes, deixa de passar isso para os seus filhos. Então, se eu estou cobrando e doando só para trás, para os meus próprios pais, para os meus avós, eu não estou tendo aquele olhar, aquela disponibilidade para doar para os meus filhos, dizer para eles, olha, absorva de mim o que for bom e deixa comigo meus problemas, os meus desafios que eu lido. Você lida apenas com o que é seu. Quando a gente faz esse movimento, é libertador. Até convido vocês a fechar um pouquinho os olhos para a gente fazer um movimento sistêmico. Esse movimento também está descrito no livro do Bert Helling, que se chama Simetria Oculta do Amor. É um livro que eu recomendo pra gente, quem quiser, né, ler esse livro. É um livro que eu recomendo bastante. Traz um ensinamento de vida para a gente olhar para os nossos pais com mais tranquilidade. Então, quem puder, né, fechar os olhos, se conectar, imaginar o seu pai, a sua mãe na sua frente e você fazer uma reverência a eles. Imagina baixando as barreiras, libertando ressentimentos, remorsos, rancores, trauma, choque, drama, tudo que vocês viveram que não foi adequado, que você sentiu, percebeu dessa forma. Imagina você deixando no passado. O passado a gente não resolve, a gente ressignifica e a gente começa a ser melhor daqui para frente. Então imagina nesse movimento você se curvando para eles, para os seus próprios pais e dizendo para eles: deixo com vocês todos os traumas, dores, desafios difíceis, destino difícil. Imagina você tirando como se fosse casacos de culpa, casacos de ressentimento, casacos de expectativas e diz para eles: eu sinto muito por tentar ter te ensinado vocês a serem pais melhores, por ter te ensinado vocês a serem a minha expectativa. Eu sinto muito por isso. Vocês são os pais certos para mim. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui, eu não estaria viva e não teria as oportunidades que eu tenho de respirar e vivenciar a minha própria vida. Obrigado por isso. Através de vocês, através do amor que veio de vocês, eu absorvo esse amor com gratidão no meu coração. E eu tomo vocês, pai e mãe, dentro de mim. Foi suficiente. Vocês me deram bastante. Foi suficiente. Eu agradeço e eu os liberto e deixo-os em paz. Vocês cumpriram a missão de vocês. Agora, com vocês dentro de mim e eu dentro de vocês, eu sigo a minha vida e faço o melhor. E faço mais próspero, mais abundante. Busco na vida tudo o que me faltar. Foi suficiente, pais. Fiquem em paz. E agora eu sigo a minha vida, do meu jeito. Se alegrem com as minhas escolhas, mesmo que for diferente das suas. Vocês tiveram liberdade de escolher a vida de vocês. Agora é minha vez de escolher meu próprio destino, fazer minhas próprias escolhas. Eu já sou adulto, e como adulto eu arco com as consequências das minhas escolhas, boas ou ruins. E a partir de hoje, olho para vocês como adultos, grandes e potentes. Eu sou pequena, vocês são grandes. Imagina você respirando e deixando com ele tudo que é pesado, tudo que não é saudável, todo o destino deles que você um dia julgou ou intrometeu, e olhando para eles como fortes, como potentes, que dão conta de escolher do jeito que dão conta, não do jeito que você gostaria. E você vai se libertando de todo esse peso que não é seu e carregando apenas a sua própria bagagem. Respirando e sentindo que eles te abençoam, do seu lado direito a sua mãe, do seu lado esquerdo o seu pai.
junto atrás da sua mãe, seus avós, bisavós, trisavós, do seu lado do seu pai, atrás deles, impulsionando os seus avós paternos, bisavós paternos e toda a sua herança, todos os seus antepassados. E eles te impulsionando, atrás das suas costas, impulsionando como se estivesse empurrando, só firmando você. E dizendo para vocês, eu te abençoo para seguir a sua própria vida. Leve o que for bom, leve o nosso amor, a nossa força. E você vai respirando e se conectando a essa energia, preenchendo o seu corpo de 50% de tudo que veio da herança familiar da sua mãe, de tudo que foi saudável, e outros 50% de tudo que veio com a herança do seu pai biológico, de tudo que veio dele. Mesmo que você não o conheça, você faz parte e está conectado a tudo isso. E você, nesse movimento, você vai olhando para os seus descendentes, olhando para os seus próprios filhos, projetos, sonhos, tudo que veio de você. E você diz para os seus próprios filhos, leve de mim apenas o que for bom, leve o meu amor. Enquanto estiver na minha casa, sob os meus cuidados, será exigido respeito às minhas regras e aos meus limites. Mas busque na vida tudo o que te faltar. Eu sou falha, eu cometo erros, mas foi por amor e tudo o tempo que eu tentei, e consegui passar para vocês de positivo, de saudável. Leve e adapte a sua vida. Só o que for adaptável à sua vida. O resto, busque você. Eu te abençoo e te liberto a seguir sua própria vida, a seguir seus sonhos, a seguir seu coração, a fazer suas escolhas e, como adulto, honrar as consequências delas. Você dá conta, como eu também dei. E imagina se esse filho é pequeno, você ainda acolhe esse filho e olha para ele virado para você. E se esse filho já for um adulto, imagina você impulsionando ele, libertando ele para a própria vida. Você sentindo que ele já existe dentro do seu coração e que você já existe dentro do coração dele. E liberta ele de seguir os seus mesmos destinos, de seguir os seus mesmos emaranhados. Você lida com isso e deixa que ele seja livre para lidar com seus próprios emaranhados. Então a mensagem que eu queria deixar, pode ir respirando, imagina deixando eles irem. Depois me respondem ou nos comentários ou no direct. O que você sentiu disso? Sentiu medo? Conseguiu absorver do seu pai, da sua mãe? Teve algum bloqueio de receber deles? Que todo esse bloqueio justifica a ausência deles dentro de você, a conexão genuína do amor deles. O perdão a tudo isso, o sentir muito que eles deram o melhor que conseguiram. E geralmente é a nossa expectativa frustrada que faz esse distanciamento ao amor. E não é isso que eu desejo para vocês. Eu desejo que a gente possa olhar para esses pais e sentir-se preenchido deles, sentir gratidão à vida que vem. E a gente olhar para os nossos filhos e dar para eles tudo o que a gente puder, mas também a liberdade para que eles voem e vivem com liberdade sua própria vida. Você só aprendeu na vida errando, acertando, fazendo escolhas, arcando com as consequências. Isso nos torna adultos, isso nos torna empoderados. Alguns precisam viver escolhas ruins, pela dor, e alguns vão ser pelo caminho mais fácil, mais amoroso, mas isso é uma escolha pessoal que não cabe a ninguém mudar esse destino. São escolhas e cada um deve arcar com as consequências. Então, olhem para esses filhos com a idade real que eles têm. Olhem para eles e esteja presente, não com medo do que ele pode se tornar, mas olhe para aquele presente que eles são. E perceba o quanto você ainda está conectado a repetir padrões, a repetir o que os seus antepassados viveram. Na época deles foi a melhor escolha, mas na sua época já mudou. São outras crenças, outras escolhas, outras realidades. E a do seu filho também. Então ele vai fazer escolhas diferentes. Confie mais e alegre-se disso. O ser mãe, o seu ser pai está a serviço da vida. Você já colocou esse serviço para a vida. Agora cabe também confiar, que tem toda uma energia universal que guia, conduz e permite, através do julgamento desse Deus universal, desse Criador, que ele sabe tudo o que é bom ou não para essa pessoa. Então ele sabe que destino essa pessoa tem que passar para que ele aprenda a amar, aprenda a viver e aprenda a evoluir. É essa a nossa missão aqui, aprender cada vez mais a amar e evoluir.
Então, se for necessário passar desafios, passar por provas, isso será ofertado. E a gente olhar isso com gratidão e passar por isso, ter os aprendizados disso, é a nossa missão. Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês, que herança você está passando para os seus filhos. Não é o que você fala, é o que você vivencia. Se o seu relacionamento com os seus pais não está adequado, não está fluindo, trabalhe-se em você. Trabalhe através de terapia, às vezes é necessário auxílio profissional para que isso aconteça com mais facilidade. Ore, né? Faça Ho'oponopono, faça técnicas meditativas, agradeça eles a vida no jeito que veio, sem julgamento. A vida, segundo a constelação familiar, ela não tem julgamento de maldade ou bondade. Ela está a serviço de trazer aqui essa experiência para que você estivesse aqui num corpo e experienciasse, vivenciasse tudo que está passando. Então, há um propósito para isso. Então, a gente olha para isso com gratidão e diz para eles, foi suficiente. Porque assim eu tenho uma base para sair e buscar o que eu julgar, que eu precise mais. Mas não que eles pudessem ter me dado, eles deram o máximo deles. E agora cabe você dar o seu máximo para os seus filhos, não buscando a perfeição, pegando leve e fazendo o seu melhor, com amor, leveza e permitindo que essa criança possa aprender autoestima, aprender a ter consciência dessa vida, aprender coisas grandiosas. E se você não se sente apto para isso, terceirize através de ajuda profissional. Terapias são maravilhosas para a criança, elas já se libertam de tudo isso. Então busque, né? Eu fiz uma constelação de uma criança de 10 anos que quando ela deixou de carregar a dor dos pais, a fala dele foi o quê? Uau, eu nunca me senti tão livre, meu coração abriu, agora eu carrego só o que é meu. Então, se uma criança, a gente pudesse já deixar nossos filhos, né, com essa consciência, com essa leveza, o mundo seria bem mais fácil, bem melhor. Então, comece desde cedo, quem tem crianças pequenas. E quem são os adultos, né, vamos olhar isso com liberdade. Quem ama, liberta. Quem ama, confia no que fez, nas suas raízes, e permite que o outro, às vezes, precise quebrar a cara e chegar no fundo do poço, para que lá não tenha mais para onde ir, ele consiga lembrar do que é subir, que é se conectar a Deus, conectar à vida e ter uma vida mais abundante. Desejo para vocês uma excelente tarde, um excelente dia, que a gente possa ser sempre voltado a essa fé, a essa confiança em si e nesse Criador. Se ame mais, se respeite mais, e você vai transmitir isso como herança aos seus filhos, para que eles também se permitam viver dessa forma. Tudo que você desejar para eles, teste e faça em você primeiro, que aí sim o mundo seria bem mais leve, bem mais fácil. Gratidão a todos e um excelente dia. Gratidão também, Zilma. Também te admiro muito.